dos temas mais debatidos no último mês foi a situação dos indígenas do povo Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, que lutam pela demarcação do território ancestral há décadas. Como ainda não tem uma reserva demarcada, centenas de índios vivem às margens de rodovia e ao redor de fazendas que ocupam a área que originalmente era deles. Além da falta de um território, os indígenas Guarani Kaiowá também sofrem com a fome, a violência dos latifundiários e com constantes suicídios. E para falar mais sobre esta triste realidade, está aqui no estúdio do Conexões, Jônia Rodrigues, que é integrante da FIAM Brasil, a rede de informação e ação pelo direito a se alimentar. Olá, Jônia. Olá. Conexões agradece a sua presença. Obrigado. Eu queria dizer também que é um grande prazer a gente poder estar aqui falando desse assunto tão importante nesse momento, né, no qual o país está sensibilizado e mobilizado com a questão indígena, né? Então, a gente queria agradecer por poder trazer mais informações nesse momento. Bom, Jônia, mas antes de começarmos a entrevista, você assiste agora uma matéria explicando um pouco a situação dos indígenas Guarani Kaiowá. Queremos deixar evidente ao governo e à Justiça Federal que, por fim, já perdemos a esperança de sobreviver dignamente e sem violência em nosso território antigo. Não acreditamos mais na justiça brasileira. Sabemos que seremos expulsos daqui da margem do rio pela justiça, porém não vamos sair. Como um povo nativo e indígena histórico, decidimos meramente em sermos mortos coletivamente aqui. Este foi o desabafo de um grupo indígena da etnia Guarani Kaiowá, que ocupa há quase um ano a fazenda Cambará, que fica na cidade de Iguatemi, a 466 quilômetros de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Eles decidiram escrever esta carta depois que a Justiça Federal da cidade de Naviraí, também no Mato Grosso do Sul, decretou a reintegração de posse da área. O relato comoveu centenas de internautas de todo o mundo e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais durante o mês de outubro. A comoção levou o Tribunal Regional Federal da Terceira Região a cassar a liminar. Os indígenas poderão permanecer no local até que sejam terminados os processos administrativos de demarcação das terras. Apesar de só agora muitas pessoas terem voltado as atenções para os problemas dos Guarani Kaiowás, a luta deste povo pelo direito à terra se arrasta desde o início do século, quando a etnia começou a ser confinada em territórios reduzidos, por causa dos interesses econômicos de governantes e latifundiários. Em 2007, foi assinado um termo de ajustamento de conduta entre a Fundação Nacional do Índio e o Ministério Público Federal para a identificação e delimitação de terras Guarani Kaiowá. No entanto, até hoje, esse TAC não saiu do papel. Um outro dado preocupante é que, durante o governo Lula, foram homologados 3 territórios Guarani, mas a ocupação destas terras foi cancelada por uma liminar do Supremo Tribunal Federal. E não há ainda uma previsão da decisão final do STF. Além da falta de condições dignas de moradia e sobrevivência, os Guarani Kaiowá também sofrem com a violência constante. Nos últimos 8 anos, foram mais de 250 índios assassinados no estado. Além disso, ocorreram 190 tentativas de assassinato, 176 suicídios e 49 atropelamentos de indígenas desta mesma etnia. Bom, Jônia, primeiro gostaria que você explicasse a situação específica desse grupo de indígenas que atualmente está ocupando uma fazenda na cidade de Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. Por que eles estão nesse local? Eles estão nesse local desde novembro de 2011. Né? Esse grupo ele é composto por 170 guaranis mobilizados na reivindicação do seu território. Né? A área que eles ocupam hoje é da floresta legal da fazenda de Cambará, em Iguatemi, né, localizada no sul do Mato Grosso do Sul. E eles estão lá porque se refugiaram de um ataque ao acampamento em que eles estavam na beira da estrada em agosto de 2011. Foram para lá para se preservar. Em março desse ano, a FUNAI publicou uma nota técnica na qual ela reconhece realmente essa área como sendo do território de Pielitucuê. Né? A fazenda Cambará compõe parte do território de Pielitucuê, reivindicada pelos guaranis.
Então eles estariam ocupando uma área que originalmente seria deles, mas que ainda pela justiça não foi demarcada. Exato, ela não foi ainda nem reconhecida, nem identificada, porque é o que acontece, tem um termo de ajustamento de conduta, né, firmado entre a FUNAI, o Ministério Público e os indígenas, na qual a FUNAI se compromete a fazer a demarcação, a identificação, demarcação e homologação dos territórios guaranis do Mato Grosso do Sul, né? E Pieli Tucuê é um desses territórios, mas ainda nenhuma portaria, nada foi feito nesse sentido de reconhecimento. Bom, e os Guarani, além desse grupo, existem milhares de Guarani também espalhados pelo Mato Grosso que sofrem uma situação muito parecida com essa. Muito parecida. Hoje no Mato Grosso do Sul são cerca de 40 a 45 mil guaranis que vivem em situação de extrema pobreza, de vulnerabilidade. Eles estão, na realidade, vulnerabilizados, né? Porque é o Estado que coloca eles nessa condição. Né? E vivem também mobilizados em prol do seu território, lutando, como você falou, são acampamentos, né? São confinados em pequenos territórios, assim, estão em condições as crianças têm desnutrição, né? A CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, estima que tenha cerca de 700 crianças com desnutrição. Né? Então, é uma nação toda, é um povo todo que está nessa condição. Não é só os 170 de Pieli Tucuê, mas os guaranis como um todo vivem essa condição. Bom, e a ação deles também é agravada ainda pelo número alto de suicídios. Os jovens têm recorrido a isso, ao suicídio, às vezes para fugir dessa vida tão dura? Então, o Guarani ele vive em busca do bem viver Guarani, em busca da terra sem males, né? Quando isso não é possível, entra num processo de depressão, de não ver perspectiva de vida, tudo isso. Então, há um alto índice de suicídios, né? Se você pegar o relatório do Conselho Indigenista Missionário contra a violência, sobre violência contra os povos indígenas no Brasil, no ano de 2003 a 2010, morreram 555 indígenas por suicídio. Então, isso ocorre pela falta de perspectiva mesmo. A expectativa de vida de um Guarani Kaiowá é de 43 anos, enquanto a média nacional da população brasileira é 74. Ou seja, é muito abaixo a expectativa de vida. Então, eles não veem... Se você pegar a carta, né, publicada de Pieli Tucuê, eles falam, a gente está cansado, a gente não vê expectativa de vida, a gente não vê melhora nisso. A nossa única saída realmente é morrer, porque a gente não tem a nossa terra e nem pode viver conforme a nossa cultura. Bom, Jane, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco você continua acompanhando a discussão sobre a situação dos índios Guarani Kaiowá, que estão sofrendo no Mato Grosso do Sul pela demarcação do seu território ancestral. Não saia daí, o Conexões volta em instantes.